Eu me revolto, logo existimos. Uma frase que, à primeira vista, pode soar como um brado de insurreição, um convite à desordem. Mas e se, por trás dessa declaração audaciosa de Albert Camus, houvesse uma verdade mais profunda, uma chave para a própria condição humana? E se a revolta não fosse apenas o estopim de uma fúria cega, mas a semente de uma afirmação, a raiz de uma existência compartilhada e significativa? Pensemos naqueles momentos em que a vida nos empurra até o limite. Quando o inaceitável se impõe com uma força avassaladora, seja uma injustiça pessoal, a visão de um sofrimento alheio, a opressão de um sistema, ou mesmo a indiferença cósmica diante de nossos anseios mais profundos. Há um ponto de ruptura, um instante em que algo dentro de nós se recusa a ceder. Um não primordial emerge das profundezas da alma, não como um capricho, mas como uma convicção visceral de que algo está fundamentalmente errado. Esse não é o primeiro gesto da revolta. Não estamos falando aqui da indignação passageira, da raiva que se esvai. Estamos nos referindo a um tipo de revolta que se instala, que pulsa, que questiona as fundações da realidade e da moralidade. É a experiência de perceber que o mundo, com sua aparente ordem ou sua caótica indiferença, não corresponde aos nossos mais caros valores de justiça, dignidade ou sentido. É a constatação de que há uma fissura entre o que esperávamos e o que nos é dado, entre o que acreditamos ser e o que nos é imposto. Essa revolta, muitas vezes mal compreendida, é o ponto de partida para uma das mais intrigantes reflexões filosóficas do século XX. Ela nos convida a ir além da superfície da mera oposição e a mergulhar na essência de um ato que, paradoxalmente, pode ser a maior expressão de nossa humanidade. Como pode um ato de negação, a recusa, a oposição, ser ao mesmo tempo um ato de construção e de afirmação? Como pode o grito solitário de um indivíduo ecoar até se tornar a voz de um nós? É essa a jornada que nos propomos a fazer juntos. Uma exploração do espírito rebelde, não como sinônimo de destruição, mas como um motor vital. Não como um caminho para a anarquia, mas como uma busca por um terreno comum de valores que nos permita habitar o mundo com integridade, mesmo diante de sua absurda mudez. Vamos questionar o que significa dizer basta, o que se revela quando nos recusamos a aceitar o inaceitável e como essa recusa pode forjar laços inesperados e construir sentido onde antes parecia haver apenas vazio. Será que a revolta é apenas um sintoma de desespero? Ou ela contém em si a promessa de uma dignidade redescoberta? Será que ela nos aprisiona em um ciclo de contestação infinita ou nos liberta para criar novos horizontes de significado? Ao longo de nossa conversa, exploraremos como essa ideia, tão central para pensadores como Camus, nos convida a reavaliar nossa própria postura diante da vida, das injustiças e da busca incessante por um sentido que talvez não seja encontrado no mundo, mas através de nossa relação com ele. Prepare-se para olhar a rebelião não como um fim em si, mas como um começo, um ato fundamental de autoafirmação e de reconhecimento mútuo. Aprofundando nossa compreensão, é fundamental discernir a natureza exata dessa revolta que Camus nos apresenta. Ela não se confunde com a simples rebelião, que pode ser um ato impulsivo, uma explosão de descontentamento sem um horizonte claro. Tampouco é sinônimo de revolução, que, embora buscando transformar estruturas sociais, pode, ironicamente, acabar por impor novas formas de tirania e submissão, substituindo um dogma por outro. A revolta camusiana é algo mais íntimo e, ao mesmo tempo, mais universal. Ela emerge como uma recusa categórica ao inaceitável, um não que não é apenas uma negação, mas a afirmação de um limite. Pense por um instante no que significa estabelecer um limite. Não é uma barreira arbitrária, mas um ponto onde a dignidade humana, seja a nossa própria ou a de outro, é violada de maneira insuportável. É o momento em que se percebe que há um valor intrínseco, uma integridade essencial que está sendo negada, humilhada ou destruída. Ao proferir esse não irredutível, o indivíduo revoltado não está apenas reagindo a uma circunstância externa. Ele está, de fato, declarando a existência de algo que deveria ser respeitado, algo que transcende a contingência do momento
e a arbitrariedade do poder. Esse gesto de recusa, portanto, é paradoxalmente um ato de criação de valor, um endosso implícito a uma ordem moral que se intui, mesmo que o mundo ao redor pareça negá-la. Essa revolta, portanto, não é um caminho para o niilismo, para a desistência diante da ausência de sentido. Pelo contrário, ela nasce da consciência plena do absurdo da condição humana, daquela dissonância inescapável entre nossa busca por clareza e o silêncio irracional do universo. Contudo, em vez de sucumbir ao desespero que essa constatação poderia gerar, o revoltado escolhe a ação. Ele se recusa a aceitar a humilhação, a resignação ou o suicídio, seja ele físico ou filosófico. Ele escolhe viver com o absurdo, mas não para o absurdo. É uma forma de desafiar o destino, de erguer-se contra a mudez do cosmos e a indiferença das circunstâncias, não na esperança de uma vitória final ou de uma solução definitiva, mas na persistência do próprio ato de contestar. Adicionalmente, o caráter distintivo dessa revolta reside em sua capacidade de transcender a esfera individual. Embora comece como um ímpeto pessoal, uma indignação íntima, ela rapidamente revela uma dimensão coletiva. Quando me revolto contra uma injustiça que me atinge, simultaneamente reconheço que essa mesma injustiça poderia atingir qualquer outro ser humano. Há uma projeção, uma identificação subjacente com a vulnerabilidade e a dignidade de todos. O eu me revolto se estende para um logo existimos, porque o valor que defendo para mim é, por sua própria natureza, um valor que se aplica a todos. É uma solidariedade nascida não da compaixão abstrata, mas da experiência compartilhada de um limite que não pode ser transposto sem que algo essencial à humanidade seja comprometido. Assim, o conceito de revolta em Camus é uma ponte entre o indivíduo e a comunidade, entre a singularidade da experiência e a universalidade dos valores. É a afirmação de que, mesmo em um mundo sem um sentido predefinido, podemos e devemos criar nosso próprio sentido através da oposição àquilo que degrada, desumaniza e anula. É uma postura ativa diante da vida, uma escolha consciente de manter a integridade, de resistir à opressão e de, nesse processo, descobrir os laços invisíveis que nos unem na defesa de uma humanidade que se recusa a ser silenciada. Não é uma busca por felicidade garantida, mas por uma forma de viver que seja autêntica e digna, mesmo diante da escuridão. Ao tecer os fios que nos trouxeram até este ponto, percebemos que a essência da recusa, longe de ser um mero gesto de negação, desdobra-se em uma complexa teia de afirmações. Não se trata, como poderíamos inicialmente intuir, de um mero protesto contra o que é, mas de um profundo endosso ao que poderia ou deveria ser. Esta postura, que se ergue contra o silêncio do mundo e a indiferença do cosmos, revela-se como o próprio alicerce de uma dignidade que não é concedida, mas conquistada a cada ato de resistência. É como se, ao traçar uma linha indelével na areia do tempo, o indivíduo não apenas demarcasse seu próprio espaço, mas também delineasse um território comum para a humanidade, um lugar onde a integridade é inegociável. A jornada de pensamento que empreendemos revela que o grito solitário, nascido da percepção de um limite intransponível, ressoa e se amplifica, encontrando eco em corações e mentes que compartilham a mesma intuição de um valor essencial. Esta reverberação transcende as barreiras do eu, forjando uma solidariedade que não se baseia em semelhanças superficiais, mas na profunda experiência de uma vulnerabilidade compartilhada e de uma aspiração comum por integridade. É nesse ponto de convergência que a singularidade da experiência individual se dissolve, não em um vazio, mas em uma consciência coletiva de que certas violações são universalmente inaceitáveis. Torna-se evidente que a recusa de aceitar o inaceitável não é uma fuga da realidade, mas uma imersão mais profunda nela, uma tentativa de moldá-la a partir de princípios que emanam da própria essência do ser, como uma âncora que se firma em meio à tempestade. Contemplando os desdobramentos dessa ideia, notamos que a força motriz não reside na esperança ingênua de um paraíso vindouro, mas na escolha consciente de habitar o presente com uma autenticidade feroz.
É o reconhecimento de que, mesmo na ausência de um sentido predefinido, a própria ação de se opor à desumanização e à opressão confere sentido à existência. Talvez a maior revelação seja que a liberdade não se encontra na ausência de restrições, mas na coragem de impor as próprias restrições morais, de desenhar os próprios limites, mesmo quando o mundo parece não reconhecê-los. É um ato de autocriação e, simultaneamente, de cocriação de um mundo que, ao menos em parte, reflete os valores que ousamos defender. Esta é a semente de uma nova forma de estar no mundo, uma que abraça a tensão entre o absurdo e a busca incessante por significado, transformando a negação em um solo fértil para a afirmação. À medida que nos aproximamos do cerne da questão, somos convidados a sentir o peso e a promessa inerente a essa postura. Não é uma resposta fácil, nem uma fórmula mágica, mas uma convocação à vigilância e à ação contínuas. A cada instante em que a dignidade é ameaçada, em que o limite é testado, somos confrontados com a escolha de nos resignar ou de nos erguer. E é nessa escolha, repetida incansavelmente, que se forja não apenas o caráter individual, mas também o tecido invisível que sustenta a possibilidade de uma comunidade mais justa e humana. A complexidade desta dinâmica nos prepara para uma reflexão final sobre as implicações mais profundas dessa verdade, sobre como ela nos chama a viver e a nos relacionar com o mundo e com os outros, não por imposição externa, mas por uma imperiosa necessidade interna de afirmar a vida em sua plenitude, mesmo diante de suas sombras mais densas. Ao percorrermos os caminhos da reflexão sobre a revolta, percebemos que sua essência transcende a mera contestação ou o ímpeto destrutivo. Ela se revela, em sua forma mais profunda, como um ato de afirmação suprema. Não é a busca por anular o mundo, mas por redefini-lo a partir de um valor inegociável: a dignidade humana. O não, que emerge diante do inaceitável, não é um vazio, mas a fronteira de um sim colossal, um assentimento àquilo que, em nós e nos outros, é sagrado e irrenunciável. É a constatação de que há um limite para o sofrimento, para a humilhação, para a injustiça, e que ultrapassá-lo significa negar a própria condição humana. Nesse gesto, o indivíduo revoltado não apenas se ergue, mas também ergue consigo a possibilidade de uma moralidade que não se curva à tirania do fato consumado ou à indiferença do destino. A frase de Camus, "Eu me revolto, logo existimos", condensa a poderosa transição da experiência individual para a dimensão coletiva. Aquele limite que traço para mim, que defendo com a fibra mais íntima do meu ser, é o mesmo limite que reconheço e defendo para o outro. Minha indignação diante de uma injustiça não é um capricho isolado. Ela ressoa com a indignação potencial de todos os que partilham a mesma vulnerabilidade e a mesma aspiração por integridade. A revolta, assim, forja laços invisíveis, mas indestrutíveis entre os seres humanos. Ela nos lembra que, em meio ao absurdo da existência, a ausência de um sentido predefinido pelo universo, somos nós que criamos o sentido. Somos nós que tecemos a rede de valores que nos permite habitar o mundo não como vítimas passivas, mas como agentes conscientes de nossa própria humanidade e da humanidade alheia. É a solidariedade nascida não de um acordo prévio, mas da experiência compartilhada de um limite que não pode ser transposto sem que algo essencial se perca. Essa postura de recusa e afirmação não é um estado de chegada, mas uma jornada contínua. Ela nos convida a viver em uma tensão constante, a abraçar o paradoxo de um mundo indiferente e a nossa inabalável necessidade de significado. A revolta não promete um paraíso, nem uma solução definitiva para os males do mundo. Ela oferece algo mais profundo: a liberdade de não nos resignarmos, a coragem de manter a chama da dignidade acesa, mesmo nas noites mais escuras. É uma escolha ativa e renovada a cada dia, a cada injustiça presenciada, a cada momento em que a integridade é posta à prova. É a arte de habitar o presente com uma autenticidade feroz, transformando o não em um solo fértil para a construção de um sim que se manifesta na persistência da luta por um mundo mais justo, mais humano, mais digno. A verdadeira implicação dessa filosofia reside em nossa vida cotidiana.
Não se trata de buscar grandes revoluções externas, mas de cultivar uma vigilância interna, uma sensibilidade aguçada para os limites que não devem ser ultrapassados, seja em nossa própria conduta ou na forma como nos relacionamos com o mundo e com os outros. A revolta camusiana nos interpela. O que estamos dispostos a defender? Onde reside nosso ponto de não retorno? Quais são os valores que, se violados, nos impulsionam a dizer basta? É nesse questionamento íntimo e contínuo que se forja o caráter, que se fortalece a fibra moral e que se manifesta a mais profunda das liberdades, a capacidade de escolher quem queremos ser, mesmo quando as circunstâncias parecem nos empurrar para a resignação. Que esta reflexão, então, não se encerre aqui, mas ressoe como um convite perene à introspecção e à ação. Que a centelha da revolta, entendida como a afirmação da vida e da dignidade, acenda em cada um de nós a coragem de traçar nossos próprios limites, de defender os valores que nos definem e de reconhecer no grito do outro o eco de nossa própria humanidade. Pois é na recusa de aceitar o inaceitável que o eu se expande para o nós, e é nesse nós que a existência encontra seu mais profundo e ressonante sentido. A verdadeira prática começa agora, no silêncio de nossa consciência e na firmeza de nossos atos, onde a revolta se torna a mais bela canção de nossa afirmação coletiva.